Muito bem. Então a gente está comprando o nosso computador, escolhendo, e aqui a gente vai para essa tela de cá. E a primeira coisa que vocês falaram é sobre o processador. É, aqui eu tenho a unidade central de processamento, Central Processing Unit, é isso daqui. É ele que vai fazer as contas do computador. E ele vai definir, hoje em dia, modernamente, ele vai definir duas coisas. A velocidade com que as contas são feitas, isso vai estar em hertz ou em gigahertz, né? Ele vai estar definido ali no computador. O processador de X é o que vai dizer para você qual é a velocidade dele. E ele vai me dizer outra coisa também, hoje em dia. Que nem sempre, para alguns trabalhos da gente, é mais importante do que para outros. Qual é outra característica que a gente tem no processador quando a gente compra? Tem algum outro número ali? Isso daí são modelos. Mas dentro desses modelos, você vai ter a quantidade de núcleos que ele tem ali. Né? Modernamente, a gente vai escolher um computador com mais núcleos, a gente vai ter vantagem. O núcleo é quantas contas ele consegue fazer ao mesmo tempo. Ele consegue fazer uma conta por núcleo de vez. Vai ter uma continha muito simples que ele está fazendo ali. Como isso aqui, aquilo ali é muito rápido, ele vai fazer muitas contas muito rápido. Muitas contas muito simples mesmo. Né? É isso que ele vai fazer. Então isso aqui vai dar um passo da velocidade. Vai me dar qual é a velocidade que ele vai responder. Mas isso não diz tudo. Eu posso ter um computador muito rápido que também não atenda o meu trabalho. Porque tem certas coisas aqui. Uma dessas coisas que a gente vai ter que escolher é a memória. Vai ser de 8 GB, 16 GB, 32 GB. Menos de 8 GB não dá para a gente, não dá muito legal. 16 GB eu acho que é uma coisa para a gente ter como meta, assim, comprar 16 GB. Tá? A partir de 8 ele já roda. 4 GB eu não sei nem se fabrica mais, mas na verdade, quando você instala o Windows purinho, ele vai ocupar 3 e poucos gigas. Você está falando de um Mac, ele tem uma eficiência melhor na hora de tratar a memória. Mas o Windows purinho ele vai ter 3 e pouco. Depois você baixa as atualizações, você instala o antivírus, você instala o driver de impressora, e aí vai ficar perto de 4 GB para ele rodar meio que purinho assim. Né? Então, qual é a ideia dessa memória daqui? E qual é a diferença da memória para o que a gente chama de disco, que seria o HD ou SSD? São tipos de memória diferentes. Você sabe a diferença dessa memória daqui? Isso aqui eu estou guardando coisas na memória. Tá? É uma memória, é o que a gente chama de RAM, também RAM, né? Não é RATIL, não. É RAM, o nome dessa memória, que é Random Access Memory. É uma memória que pode ser acessada pela CPU a qualquer instante, em qualquer ordem, ele pode trocar a ordem, isso ele chama disso daqui. E aqui eu tenho um disco, um armazenamento de informações. Você sabe a diferença dessas duas coisas aqui no computador? Para que é que serve uma e para que é que serve outra? Tá. Quando o aplicativo está aberto, é uma boa resposta. Exatamente. Essa memória daqui, eu estou com o meu computador desligado e inicio ele. A primeira coisa que ele vai fazer é carregar o sistema operacional. Na maioria dos casos aqui é o Windows, às vezes é um Mac OS. Ele vai carregar aquele sistema, ele vai jogar aquele sistema na memória. Tá? Ele acessa as coisas que estão na memória do computador. Tá? O que a CPU faz é processar coisas que estão na memória. Então ele pega e joga aquele sistema todo na memória e ele vai ocupar uma fatia dessa memória. Tá? Quando a gente desligar, se a gente desligar um programa, desligar o computador sem salvar o arquivo do Revit, a gente vai perder aquilo ali. Né? O que está na memória, ele está ali na memória, ele é jogado para a memória, ele é carregado na memória, ele pode ser usado, é as coisas que a gente está fazendo
naquele momento, naquela sessão do computador. E aqui tem uma palavrinha, ó, que chama volátil. Volátil quer dizer isso mesmo. Apagou, né? Apagou a bateria, aquilo ali some, não é isso? Você perde aquela informação. Faltou energia no desktop, aquilo ali some, tá? Hoje em dia você tem uma memória reserva do notebook que ele usa para te dar uma garantia, uma sobrevida para aquele dado que está na sua memória. Aí você consegue correr, colocar o notebook na tomada e ligar de novo e voltar para aquela mesma sessão, aquele mesmo ambiente de trabalho que você estava antes. Isso daqui é a memória, tá? Agora, ele carrega o sistema operacional na memória. Onde é que aquele sistema operacional está salvo para ele poder carregar na memória? E essa é a diferença daqui para o disco. Os discos são memórias não voláteis. Elas não estão... aí está escrito aqui não volátil, ó. HD e SSD são duas formas de você... São dois dispositivos físicos diferentes, tá? A diferença principal é que o SSD ele é todo eletrônico, ele não tem nenhuma parte móvel, uma parte mecânica, ele é todo eletrônico, e o HD ele tem um bracinho de radiola ali que lê os dados em um disco magnético, né? Se der um problema no motorzinho daquele, na engrenagem daquela, você provavelmente perdeu o seu HD, e o SSD ele tende a ser mais resistente a falhas, porque ele é todo eletrônico e tal. Né? Eu já tive problema com SSD, já tive problema com HD. Então, problemas podem acontecer. Tá? E por isso que a gente faz backup, a gente procura um outro HD em outro lugar, né? Geralmente na nuvem. Tá? O que seria a nuvem do computador? É um computador de outra pessoa. Você pode usar ele para armazenamento, você pode usar ele para fazer conta. Né? Se a gente acessar o SketchUp online, a gente está fazendo as contas que o SketchUp precisa fazer para gerar o 3D no computador de outra pessoa. No caso de uma empresa chamada Trimble, possivelmente ele está alugando de uma empresa chamada Amazon. Quando a Amazon cai a internet inteira. Cai Facebook, cai WhatsApp, cai YouTube. Eles são donos de boa parte dos computadores que mantêm a internet funcionando. Então, é basicamente isso. As coisas que eu quero que estejam salvas estão aqui. Quando eu ligar meu computador, ele vai carregar parte dessas coisas na memória. Quando eu abrir um programa, ele vai pegar outra parte das coisas que estão aqui e vai carregar na memória. E quando eu abrir um arquivo dentro de um programa, ele vai pegar outras coisas que estão aqui e vai jogar na memória. É basicamente isso que ele vai fazer. Com as coisas que estão na memória, isso aqui vai fazer conta. Tá? E vai mostrar os resultados para ele. Tá? Existe um negócio chamado barramento, um nome genérico, para cabos e para próprios circuitos da placa-mãe, que vão fazer essas coisas transitarem daqui para cá, para saídas, daqui para cá, né? Daqui para cá. Vão fazer essas coisas se comunicarem, mas isso aí não é tão interessante para a gente, tá? Isso daí é o tipo de cabo, é a placa-mãe. Bom, como a gente viu na definição de algoritmo, né? Tudo que a gente está fazendo aqui são algoritmos, são sequências de operações para você atingir um resultado desejado, né? Se eu for fazer um fillet no AutoCAD, vou selecionar as linhas, ele vai ter uma programação, uma conta para saber como é que calcula aquele arco, como é que junta aquelas linhas, um extend, um trim, tudo ele vai ter uma conta ali prontinha. Eu vou trocar só a entrada. Agora minha entrada é essa linha, essa, depois vai ser essa linha, essa. Eu vou trocar um valor do arco que eu quero fazer, eu vou trocar algum valor ali dentro, e ele vai fazer essas contas para a gente, tá? Aqui eu tenho elementos de entrada e de saída, tá? Também gerais do computador, não necessariamente do algoritmo, mas do computador. Os dispositivos de entrada, ele está listando aqui teclado, mouse e scanner, coisas que eu posso fazer entrada no computador. Mas teriam outras coisas que a gente pode usar como
como entrada de dados no computador e que geralmente alguns mais ou menos comuns. Tudo que eu vou colocar de informação no meu computador, eu estou fazendo um texto. Eu vou usar o teclado, vou abrir meu sistema operacional, depois eu vou abrir um programa que é editar texto, eu vou digitar coisas ali no teclado e eles vão aparecer na tela. O teclado é a minha entrada. Eu quero trocar de linha, eu quero botar um texto em negrito, eu quero fazer alguma coisa, eu vou com o mouse, seleciono o texto e aperto um botão na tela e ele vai fazer isso aí, com o mouse também, com o mouse é entrada. O scanner, eu posso pegar alguma coisa e jogar para dentro do computador, mas a gente tem também outros tipos de computador, como esse daqui. Tá? Esse aqui, qual seria a minha entrada principal? A principal o Wi-Fi a principal é a própria tela, né? A tela é touch, a tela é saída, eu vejo que eu estou digitando e eu ensino minhas coisas aqui. Outra, né, é o microfone, que também pode ser uma entrada de um desktop. Né? E você tem hoje em dia até interfaces para você falar. Né? Você fala o nome do robozinho, não vou falar que alguém pode ter no celular, pode começar a fazer alguma coisa, mas tem um robozinho aí que você fala, né? E aí aquele programa é ativado, pega o que você falou, tenta transformar aquilo em alguma operação e ele vai fazer. Então a tela pode ser uma entrada, o mouse, o teclado, o scanner, com certeza. Outra entrada que eu tenho aqui bastante comum e que eu tenho no meu notebook também é a câmera. Eu posso pegar um QR Code, eu posso tirar uma foto e botar ela de entrada para algum algoritmo específico, né? Eu posso tirar uma foto e publicar, dar um comando para publicar, ele vai processar e vai publicar, né? E eu tenho Bluetooth, Bluetooth seria a conexão, mas também sim, né? Esse meu mouse aqui, ele é um mouse Bluetooth, eu clico nele, o dispositivo de entrada é o mouse e o meio de comunicação é o Bluetooth, ele está chegando aqui. Eu posso ter outras coisas Bluetooth, eu posso ter um Bluetooth para controlar meus slides por aqui, eu posso ter essas coisas. Então, ele tem todas essas partes. Né? Tem todas essas partes que a gente tem que saber. É bom ter uma noção, né? Digamos assim. Cada vez mais e mais, isso é abstraído para a gente. Se a gente for para a aula passada dos primeiros computadores, eles não tinham um sistema operacional. Alguém pegava o interfone no prédio e falava, pega o cabo que está tal, coloque aqui um cabo aqui, coloque um cabo cá, vire uma chave para cá, ajuste um botão daqui para lá, e você tinha que operar aquilo tudo muito manualmente. A saída geralmente não era um monitor, eram algumas luzes ou uma impressora, que ia ter como saída, e as coisas foram evoluindo para a gente ter quase que... A gente não precisa saber muito dessas coisas aqui para operar um computador hoje em dia. Mas para escolher, a gente precisa ter uma noção. Memória. O que é que eu vou rodar? Eu vou rodar meu Windows, vai estar uns 3 GB de memória. Eu vou rodar um Revit, vai ter mais um. Vai ter um arquivo ali, dependendo do arquivo, da complexidade do projeto, do elemento, vai ocupar mais memória. Eu quero rodar um outro programa junto com o Revit ao mesmo tempo, eu preciso de mais memória ainda. E assim vai. A CPU. Eu tenho velocidade para fazer as contas que eu preciso. Tá? Às vezes a velocidade é por causa da CPU, às vezes é por causa de memória. Então o computadorzinho ele faz um truque de pegar uma parte do disco e usar ela como memória. Só que isso tem um problema, porque o acesso daqui é muito mais rápido do que o acesso daqui. Eu leio um arquivo e eu usar um dado que está na memória, ler o arquivo é muito mais demorado. Tá? Então geralmente ele pega o arquivo que está aqui, abre na memória, você opera o arquivo na memória, depois você clica em salvar e ele vai para um lugar do seu disco. Tá? Essa é uma ideia básica de como é que essas coisas funcionam. Aqui tem um outro diagrama, tá? E aqui ele vai falar um pouquinho de cada elemento desse, é mais ou menos o que eu já falei, tá? Ele vai dizer que aqui a memória armazena dados e programas em execução, é volátil, seu conteúdo é perdido, o computador é desligado, muito mais rápido do que o disco. E o disco, ele vai dizer, armazena permanentemente o sistema operacional,
arquivos e programas não volátil, preserva os dados sem energia. HD ele é um formato magnético, mas com algumas partes mecânicas, com um bracinho de vitrola ali pequenininho para rodar, o SSD que ele chama de flash. Tá? Aqui entrada e saída, e o processador ele, executa instruções, que é o nome que se dá para essas contas que a gente está falando, realiza cálculos matemáticos e lógicos. Aí ele chama aqui um negócio que ele chama de ULA, que é unidade lógico-aritmética, é a unidade que faz essas contas mesmo, e coordena todos os outros componentes por meio da unidade de controle, que é a UC, a unidade de controle é uma parte também da sua CPU, que vai pegar as operações em ordem. Tá? Se ele não preservar a ordem dessas operações, a conta vai sair errada no final, ele preserva, e tem operações que você consegue paralelizar, né? Fazer em mais de uma, fazer mais de uma ao mesmo tempo. É o que acontece. Eu não sei se vocês ainda usam isso, mas quando você faz um render de CPU mesmo, né, pela CPU, ele vai aparecer alguns quadradinhos na tela e ele vai calcular como é que estão os pontos. Aquela imagem é formada só por pontos, tá? A imagem na tela, um bocado de quadradinho que você vai colocar uma cor nela, basicamente. Esse computador vai calcular qual é a cor que vai aparecer naquele conjunto de quadradinhos. E uns quadrados maiores que aparecem, quando você já viu essa coisa, você está renderizando, aparecer começa pixelado, depois ele vai aprimorando e tem uns quadradinhos que vão se movendo pela tela, e à medida que ele vai movendo pela tela, a coisa vai ficando menos pixelada. Aquilo ali é quantos núcleos você está usando para fazer aquele processamento. Tá? Quando a gente trabalha com a GPU, né, com a placa de vídeo, também chamada de GPU, que é Graphic Processing Unit, é diferente. A GPU, ela está fazendo contas, ela faz muitas contas em paralelo, tá? E as contas que ela tem que fazer no final é a quantidade de pontinhos que você tem no seu monitor, tá? Na verdade, é a resolução da sua imagem, né? Você tem tantos pixels por polegada pelo tamanho da imagem. Sua imagem vai ter um tamanho em termos de pontinhos, o monitor está mostrando aquilo ali para você. Então vamos pensar, se eu tenho um monitor grande, ele tem uma série de pontinhos, ele vai ter que calcular cada um deles. A conta da GPU ela é mais lenta. Para fazer uma conta, a GPU é mais lenta do que o processador. Mas como ela faz uma quantidade enorme de contas ao mesmo tempo, o resultado final é mais rápido. Ela consegue calcular mais pixels ao mesmo tempo do que uma CPU. A CPU ela é toda. O máximo que você pode paralelizar é o número de núcleos ou o número de threads. Vamos deixar aqui. Ela tem threads de operações simultâneas que ela pode fazer. Você tem núcleo físico, núcleo virtual, tem algumas variações aí que não são tão importantes para a gente ver aqui, mas ela consegue fazer um certo número de contas ao mesmo tempo. E a GPU ela consegue fazer muitas contas ao mesmo tempo. A GPU, ou placa de vídeo, o componente principal da placa de vídeo é a GPU, essa Graphic Processing Unit. Ela virou o nosso vilão. É uma das coisas mais que a memória agora subiu. Mas a GPU virou até um assunto de geopolítica. Você tem poucos fabricantes, da GPU de excelência, tem poucos fabricantes, inventaram um negócio. Muita coisa do que a gente ouve falar de inteligência artificial, né, hoje em dia, os algoritmos base, tem algoritmos da década de 60, de 70 que a gente está usando agora. O que aconteceu para a gente ter esse boom? Primeiro, a gente começou a dar dados sobre a gente e sobre o mundo de graça para algumas empresas. Eles têm um conjunto muito grande de dados, eles têm capacidade de armazenamento muito grande, tá? Aqui eles têm uns discos muito grandes aí na nuvem e estão gravando muita informação. E concentração. E concentração, e poucas empresas, pouco acesso. E concentração. E aí teve um cara lá, da virada dos 90 para os 2000, que ele descobriu que, como a placa de vídeo ela é mais lenta que o processador, mas ela faz muitas contas em paralelo. E aquelas contas são contas
que a gente chama de pontos flutuantes, que é contas com casas decimais, né? E ela é usada muito para você definir. Se eu mover minha câmera aqui no joguinho, o que é que eu vou estar vendo? O GPU calcula aquilo muito rápido e joga rápido para você, e você consegue ter gráficos de muita qualidade, de qualquer, né, de muita ou não, mas assim, até com gráficos de muita qualidade ela te dá uma resposta muito rápida, porque ela faz muitas contas em paralelo. Esse algoritmo eles estão fazendo contas com matrizes. E alguém inventou um negócio chamado GPU, que é General Processing Graphics Processing Unit. Você usar a sua placa de vídeo para fazer contas que não tem a ver, né, que são o mesmo tipo de conta que ele vai fazer, que são matrizes, né, com números, né, decimais, aquele negócio de matriz, na escola e tal, né, só que matrizes enormes, né, de 3x3 na escola, tá bom já, quando tiver 3x3, são matrizes enormes, né, cada casinha da matriz com um valor ali, ele vai fazer uma série de contas para a gente. Aí descobriu que dava para usar aquilo ali com algum ganho para fazer certos tipos de conta, que eu posso quebrar a conta em várias continhas menores, né, e fazer em paralelo, e você tinha um ganho nisso daí. Então, a partir do momento que se descobriu isso daí, se descobriu que dava para fazer cálculo de inteligência artificial usando a placa de vídeo, ela não é para gerar vídeo, é para me gerar números ali, que a inteligência artificial vai discernir. E teve uma outra coisa que aumentou muito o preço da placa de vídeo, é que descobriram que dava para usar ela para minerar Bitcoin. Isso daí fez com que um bocado de gente que não está jogando um joguinho, rodando um SketchUp, quanto mais um Revit, começasse a comprar placa de vídeo para fazer outras coisas. Né? Isso foi que subiu o preço disso daí. A principal fabricante de placa de vídeo do mundo se chama NVIDIA, não é a única, mas ela é que tem o melhor sistema para você fazer GP, General Processing, Graphic Processing, né? Usar a placa de vídeo para processamento genérico, fazer outras contas dela. Ela é melhor no sentido dela ser compatível com mais programas, compatível com mais recursos de inteligência artificial, né? Ela partiu na frente e tal, ela é melhor nesse sentido, não é que ela seja mais rápida, não sei o quê. Você tem um ecossistema que só funciona nela, maior do que os ecossistemas que funcionam em todas, para esse aspecto específico, né? Para processamento genérico industrial. Isso aí complicou a nossa vida, ficou caro. De 2020 para cá, ficou muito caro comprar placa de vídeo e as pessoas não estão gerando uma imagem, né, de, sei lá, né? Não estão jogando um jogo do Mario, velho, nada disso, eles estão só usando para fazer outras coisas. E surgiram até outros hardwares, né? Um negócio que é TPU, que é um negócio parecendo uma GPU, só que já não é para fazer, não faz vídeo nenhum. Ela é só para cálculo de inteligência artificial, de Bitcoin e tal. Tem umas placas desse tamanho aqui. E uma placa de vídeo de um notebook, de um computador, de um notebook é menor ainda. Um desktop é um negócio assim desse tamanho. Tem umas placas desse tamanho. De coisas especiais, né? Não cabe nesse bichinho daqui, ela não cabe. É só para fazer essas contas extras, tá? Mostrar mais um pouquinho aqui embaixo, ó, de como é que funciona basicamente esse bichinho daqui. Você vai entrar com um dado, você vai usar algum ambiente de entrada para jogar um dado para ser processado, ele vai para a CPU para ser processado, a CPU fica conversando com a memória, o que é que eu tenho que fazer, né? Na memória aqui eu tenho as fórmulas que ele vai usar e eu tenho os dados que ele vai colocar nessas fórmulas. Ele vai ter que somar dois números. Os números estão aqui, e como é que faz a soma? Ele está um pouco aqui e um pouco aqui. Né? Se for só uma soma, eu diria que ele já está aqui, ele já sabe somar a CPU, mas se eu tenho que fazer uma cadeia específica de contas, né, para calcular um fillet, por exemplo, o fillet está no programa. É o AutoCAD que sabe fazer o fillet. É o Revit que sabe fazer o fillet. Então o programa ele estava armazenado no HD, mas ele foi carregado na memória. E aqui eu tenho como fazer, qual é a sequência de operações, de soma, multiplicação, divisão,
operações que eu tenho que fazer com aqueles números, né? As figuras são representadas como número, a conta está aqui. Então ele pega o endereço da memória, onde é que está o valor, onde é que está uma linha e a outra linha, né? Quais são os elementos que definem essas linhas, qual é o valor do raio, que eu quero fazer o fillet, e aí ele vai fazer a conta daqui e vai jogar o resultado na saída, tá? E na memória também. Ele vai jogar esse resultado na memória e vai jogar o resultado no meu monitor. Se eu salvar o que está na memória no disco, eu salvei aquele fillet. Se eu desligar sem salvar, eu perdi aquele fillet que ele está na memória, que é uma coisa que você não consegue recuperar, tá? Diferente do HD, o HD às vezes você consegue recuperar. Pela maneira como ele funciona. Certo? A geração da maioria de vocês aqui está acostumada muito mais com esse tipo de computador, ou um tablet, do que o computador desktop. Correto dizer isso? Posso dizer isso mesmo? Eu tenho sentido isso. Né? Tem bons alunos que às vezes me fazem perguntas que são esquisitas para mim, para um cara velho que eu, né, geração X, que está no computador há mais tempo, mas fala assim, não, eu salvei o arquivo no Revit. Tá? Você não salva o arquivo no Revit. Tá? Aqui fica parecendo que você salvou o arquivo dentro do programa. Mas é uma ilusão. Ele separa um espaço do HD dele, do SSD, para pertencer a um determinado programa. Na verdade, aqui você tem que compartilhar o arquivo. Antes de aparecer o botão de compartilhar, era horrível para fazer isso daqui. E assim, uma coisa que a gente tem que ter em mente é como é que funciona. Aí eu vou voltar para cá para a gente falar um pouco dos sistemas de arquivo. Tá? Os sistemas de arquivo, esse daqui, tem dois diagramas aqui, tá? Esse diagrama aqui, ele é mais parecido com o sistema de arquivo do Mac e do Linux, mas basicamente ele funciona dentro de uma lógica que em computação a gente chama de árvore binária, tá? É o mesmo sistema, é uma abstração, uma estrutura de dados, tá? Você tem uma variável, você coloca um dado dentro dela. Agora, se eu fosse falar de listas, que a gente vai ter que falar de listas, para entender como é que o Grasshopper funciona, ou de árvores de dados, são a maneira como os dados estão entrelaçados, tá? Então, aqui, ó, você tem uma raiz, você tem um ponto de entrada naquele disco, tá? Dentro desse ponto de entrada, você vai ter uma série de pastas, ó. Essas pastinhas tem um nome, tem um nome que se usa ainda, tá? Não me chama de velho, não. Chama de diretório, isso aqui, computação, tá? Diretório é o coletivo de arquivos, tá? O coletivo de... Você lembra o negócio de coletivo, né? Que a gente aprende na escola. O coletivo de pássaro é bando, o coletivo de elefante é manada, o coletivo de lobo é a alcateia. O coletivo nunca usei também. Já usei uma vez. Mas não porque eu vi uma alcateia. É porque eu era escoteiro. Diretório é o que o Windows chama de pasta. Tá? Tem outros sistemas que eles chamam de diretório, que eles chamam de pasta. É isso daqui. O coletivo de Camila Cáfila, eu aprendi isso no colégio, nunca usei. Nunca ouvi uma Cáfila. Cáfila, não sei para que é que serve. Mas assim, isso daqui é o seguinte, ó. Isso daqui é um ponto que chama de raiz. Aqui ele vai ter, esse aqui no Mac eu acho que é igual. Isso daqui chama bin, é o lugar onde estão os arquivos do sistema. Isso aqui são extensões do sistema. Mas aqui a gente começa a ver, tem uma pasta home, tem um usuário chamado Alice aqui. E aqui eu estou vendo pastas e estou tendo ali os arquivos ali dentro. Tá? No Windows é bem parecido, também vai mudar o nome das pastas. E vai mudar esse negócio aqui que ele usa, que ele chama de raiz. Aqui eu tenho o sistema de arquivos do Windows. Ó. Ele tem um volume.
o volume é definido por uma letra, tá? Por padrão, ficou esse HD, o SSD, esse disco principal, chamado de C, tá? Antigamente era muito comum você ter outros discos, o disco A e o disco B eram disquetes, tá? Era aquele símbolozinho de disco que a gente vê, né? Aquele quadradinho ali, aquele seria um disco B, ele foi o segundo, tinha CD-ROM também. E aqui, ó, desse disco aqui, eu vou ter uma pasta de sistema do Windows. Isso aqui é uma pasta ou um diretório, e ela vai se dividir em várias, você vai poder criar várias subpastas, tá? Dentro da lógica de árvore de dados, isso aqui vai ser importante para a gente. A árvore de dados, ela tem uma nomenclatura. Bom, isso daqui até é uma coisa avançada no Grasshopper trabalhar com árvore de dados. Geralmente a gente simplifica e trabalha com lista no começo. Depois vai para a ideia da árvore binária, que é todo dado é uma lista no Grasshopper e toda lista é uma árvore de dados, na verdade. Por si só. Então todo dado é uma árvore de dados. Ela geralmente é representada de cima para baixo, ao contrário. Qual é a ideia da árvore aqui? Eu vou ter um tronco, aí nesse tronco aqui vai sair um braço de cá, vai sair um galho de cá, vai sair um elemento de cá, vai sair outra coisa para cá. Assim ela vai se subdividindo. Tá? Esses aqui são os galhos. E aqui eu vou ter folhas em cada galho. Essa árvore só tem galho e folha. Tá? Porque essas coisas de computação são sempre simplificações do mundo real. Não vai ter flor, não vai ter fruto, vai ter galhos e folhas. Os pontos importantes são o seguinte, ó, dos galhos, e aí folha é o final, né? Eu posso ter folha aqui, posso ter folha em qualquer lugar dele, mas eu vou ter aqui, ó, esses elementos aqui onde as coisas se dividem, tá? São essas coisas que têm nome. Você tem os nós é quando um galho se divide em mais de um, e você tem as folhas que são os elementos finais. Por exemplo, aqui eu tenho uma pasta chamada Windows, tá? Ela poderia ser isso daqui. E aqui dentro, ó, eu estou dividindo em várias pastas que estão no mesmo nível, tá? Elas são subdivisões desse negócio daqui. Então, isso daqui que veio para cá, isso daqui que veio para cá, isso, esses três nós aqui, eles estão no mesmo nível, tá? Cada pasta ia ser um nó. Dentro de uma pasta, eu posso ter outra pasta, ou posso ter folhas, que são os arquivos. Folha porque ela não se divide mais para lugar nenhum, tá? Essa é a nomenclatura e essa é a visualização de como é que esse sistema de arquivos funciona. Quando a gente vai salvar uma coisa no disco, a gente tem que escolher qual é a pasta que a gente vai salvar. Essa pasta faz parte de uma hierarquia que lá na ponta, lá no nó inicial, no começo ela tem que ter um nó só, tá? E esse nó é o disco C, é o disco D, ou é aquele barra de raiz para quem usa Linux ou macOS, tá? É aquele negócio que ele chama de raiz. Ali é o começo da história. E aqui eu vou ter, dentro desse aqui eu tenho uma série de elementos, dentro desse aqui eu vou ter outros arquivos. Isso aqui é um exemplo, tá? Não tem, se a gente for olhar no HD mesmo, a gente vai ter uma série de outros elementos, tá? E aqui é um exemplo de como é que essas coisas funcionam, ó. Aqui eu tenho, né, seria as áreas aqui do lado de um computador, tal, uma simulação, né, de como esse computador funciona. Se a gente for navegar aqui dentro, eu vou ter aqui no meu computador, no caso, eu tenho 2 discos nele. Se eu for para esse disco daqui, ó, eu vou ter aqui em cima, ó, se eu clico aqui em cima, ele aparece C2 pontos. Essa letra é o código para esse disco daqui que eu estou usando, tá? E aqui dentro eu vou ter uma série de coisas. Aqui eu vou ter, ó, se eu clicar aqui, ele aparece o endereço desse, o código dessa unidade. Essa unidade é um outro nó no Windows, é uma outra árvore. Eu tenho uma árvore num disco, tenho uma árvore no outro disco, tá? São essas coisas aqui que a gente tem que... Isso aqui é muito importante, tá? Muito importante entender. Nunca comecem um projeto, um trabalho, em qualquer lugar, tá?
pense na estrutura de pasta. Se a gente for ver na disciplina de modelagem da informação na construção, que a gente vai ver de uma maneira mais avançada, uma das primeiras coisas que você tem que resolver no projeto é como é que vai funcionar essa minha árvore binária. Ou, em outras palavras mais simples, é como é que eu vou organizar meus arquivos. No escritório de arquitetura, ele vai ter um lugar lá, vai ter uma pasta chamada projetos. Quase todo escritório vai ter. Trabalhos, você pode chamar do nome que você quiser. Mas vão ter ali os projetos. Dentro da pasta do projeto vai ter o projeto número 1. Vai botar um nome, vai botar o nome do cliente, vai botar um código. Isso é da organização de cada escritório. É o código do cliente, o nome do cliente. Como é que você vai botar o nome do projeto, né? Residencial, sei lá o que, o nome francês. Empresarial é nome americano. Trade Center. Residencial é Maison. Mas, deixa eu falar. Ele vai ter um código e a partir desse ponto aqui vai começar a árvore de dados, tá? Vai começar essa minha árvore de dados e eu vou organizar. Eu vou ter uma pasta de projetos no meu escritório, eu vou abrir uma pasta para um projeto que eu comecei a fazer e dentro dessa pasta como é que eu vou organizar? Eu posso ter uma para estudo preliminar, dentro desse estudo preliminar eu posso ter documentos texto, documentos que são desenhos à mão que eu escaneei, eu posso ter vários tipos de documentos ali. Aí eu vou ter uma pasta para o projeto para a prefeitura, para a primeira entrega da prefeitura, e ali eu vou ter uma série de documentos de projeto, de texto, que eu passo por contrato. Como é que você organiza aí? É uma questão de cada escritório. Mas ele vai ficar em algum lugar nessa pasta daqui, tá? No caso do meu disco D, o que é que eu tenho aqui? Tem uma série de pastas aqui que eu criei, tem uma pasta aqui de repositórios, que é um negócio que eu faço um backup online. Aqui dentro eu tenho, por exemplo, minha pasta de material de aulas. Eu estou andando aqui, ó. E tudo isso ele está acrescentando passos nessa árvore binária. Ó. Eu fui do D, eu fui uma pasta chamada repositórios Git. Git é um sistema que eu uso para fazer backup das minhas coisas online. Dentro dele eu tenho materiais de aula. Dentro de material de aula eu tenho aqui, por exemplo, introdução à modelagem paramétrica. Dentro da modelagem paramétrica eu tenho os slides. E aqui eu tenho aquele slide que eu mostrei para vocês na aula passada. Por exemplo, ele está aqui dentro, tá? E ele está dentro dessa estrutura de dados, ok? Entender algumas coisas daqui é fundamental, por exemplo, nesse trabalho mais avançado com o BIM, você entender como isso funciona, entender certas coisas que funcionam aqui, é fundamental para a gente entender como é que certas coisas funcionam. Porque quando você está trabalhando com BIM de maneira mais profissional, a gente não está trabalhando com um arquivo só. Tá? A gente está trabalhando com vários arquivos. E a gente tem que, minimamente, você vai ter um arquivo de BIM que foi feito pelo escritório de arquitetura, um arquivo de BIM que foi feito pelo escritório de estrutura e, geralmente, alguns arquivos de BIM que foram feitos pela equipe ou pelas equipes de instalação. Você não vai conseguir fugir muito disso, tá? Para organizar mesmo no que a gente acha que é legal, que o BIM está funcionando, tá? Para você poder... Aí toda vez que uma pessoa de alguma equipe alterar um de seus arquivos, aquilo vai ser carregado automaticamente no seu sistema. Isso acontece através desses caminhos aqui, ó. Desses caminhos que aparecem aqui em cima, tá? Esses daqui, tá? Por exemplo, ó, se eu clicar aqui nesse PDF com o botão direito e copiar como caminho, ó, copiei esse arquivo aqui como caminho, o que é que eu copiei aqui? Vou abrir aqui um bloco de notas, tá? Para dar um paste nele aqui. Copiei o caminho. Meu bloco de notas está, acho que aqui. Não. Onde é que está meu bloco de notas? Aqui, bloco de notas. Vou apagar esse bicho daqui. O que ele copiou para mim foi isso daqui, ó. É o endereço, tá? É o endereço desse arquivo. Se eu estou trabalhando no Revit,
Eu estou trabalhando no arquivo de instalação hidráulica. E eu não posso trabalhar com arquivo de instalação hidráulica sem saber onde é que estão as paredes, onde é que está a arquitetura. Também não posso trabalhar sem saber onde é que está a estrutura. Sair passando tubo de qualquer jeito, sem pensar na estrutura. Como é que eu vou carregar? Eu vou botar esse caminho, alguma forma desse caminho, dentro do meu Revit, sei lá, vamos dizer que eu estou trabalhando com Revit, para fazer essa instalação, e ele vai conseguir abrir aquele arquivo do Revit sem que eu esteja editando aquele arquivo. Aquele arquivo está todo duro ali para mim, mas eu consigo ver onde estão as paredes e fazer os meus tubos passarem pelos lugares mais adequados, definir um lugar que precisa de uma boneca, enfim, fazer ele contornar elementos estruturais. Vai ser um endereço muito parecido com esse que você vai jogar dentro do Revit. Ele fazer ou dentro do AutoCAD, ou dentro do Rhino, ou dentro do ArchiCAD, vai ser um negócio desse. E tem uma tela do Revit que é só para você lidar com esses endereços aqui. E nem sempre eles, na verdade, não vão estar assim desde o começo. Tá? Eles vão estar geralmente de uma outra maneira. Porque aqui eu tenho um problema. Se eu passo isso para um colega e o disco dele não é D, o disco dele é E, é Z, é G, tem outra letra, ele vai acabar perdendo esse endereço, não vai conseguir achar. Se eu mover minha pasta de trabalho para outro lugar, para uma pasta de backup, provavelmente eu vou perder o link desse arquivo. Então, tem maneiras de a gente lidar com isso daqui. Agora, eu queria mostrar uma outra coisa para vocês, assim, um jeito, fazer um exercício, tá? Esse exercício é importante. Assim, entender o sistema de arquivos é muito importante no trabalho, no dia a dia de trabalho, por exemplo. Entender qual é o sistema de arquivo, como é que ele funciona, entender essa hierarquia de pastas, tá? Tem um nó inicial, ele vai se dividir em pastas e em folhas, tá? Isso vai ser importante para a gente. Tem uma coisa que eu aconselho realmente para quem trabalha num campo profissional como o nosso, é fazer uma configuração no seu sistema operacional para ele mostrar o arquivo assim, ó. O arquivo ele tem um nome e ele tem um negócio chamado extensão, tá? Geralmente o Windows vem configurado dessa maneira, ó. Visualizar, mostrar, extensões de nome de arquivo, ele vem aqui desabilitado. E aqui eu tenho que olhar para esse íconezinho aqui para tentar entender qual é o nome do arquivo. Mas esse ícone que eu tenho aqui, por exemplo, só do PowerPoint, ele pode ser uma extensão .ppt ou ptx, tá? E isso vai gerar, isso pode significar forma de trabalhar diferente, tá? Muitas vezes não, mas muitas vezes sim. Então, eu sempre venho aqui visualizar, mostrar e extensões do nome de programas. Eu sempre visualizo meus arquivos assim. E eu sei que PNG é um arquivo de imagem, imagem raster, tá? São pixels, ele é uma grande lista de pixels ali, de cores para cada ponto da imagem. O SVG é um arquivo vetorial, é um arquivo que tem linhas, curvas, polígonos, que podem estar preenchidos ou não. Oi. Não, raster vamos lá. Vou mostrar aqui. Isso tinha na outra aula, eu acabei não mostrando, mas a gente pode voltar lá para ver. Aqui eu tenho minhas aulas, aqui eu tenho meus módulos, elementos de computação gráfica. Tem uma parte aqui que eu até está num lugar meio esquisito da aula, mas computação gráfica. A gente tem as formas de trabalhar com imagem, tá? No computador, tá? O raster significa que eu peguei minha imagem,
dividir ela em quadradinhos pequenos o suficientes, e para cada quadradinho aqui, eu tenho geralmente pelo menos três valores. Tá? Se for imagem colorida, tá? Se for imagem cinza, eu posso ter só um valor. E esses valores vão me dar, geralmente, um valor das cores primárias. As cores primárias, tá? Quando a gente está trabalhando com luz, e quando a gente está trabalhando com tinta, as cores primárias são diferentes. Quando a gente está trabalhando com tinta, as cores primárias são amarelo, pronto, cian, magenta e yellow black, né? Cian, que é um tom de azul bem levinho, magenta, que é um tom de vermelho bem levinho, e o amarelo, também é um tom de amarelo leve, e o preto, tá? As cores primárias seriam amarelo, azul e vermelho, tá? E você misturaria branco e preto, que na teoria das cores não são cores, são valores. Né? Você faria ali. Na impressora, como a gente não tem a tinta branca, a gente tem que trabalhar com valores muito levinhos do azul e do vermelho e do amarelo, porque a gente só vai misturar com preto, a gente não mistura com branco. Né? A impressora não acharam necessário botar uma tinta branca ali. Então você trabalha com... Ele já está bem esbranquiçado e a impressora pode jogar só um pouquinho daquilo ali. Então você chega muito próximo do branco nessas cores. Aqui, cada quadradinho desse, ele tem pelo menos 3 números, tá? Que vão ser esses números que vão definir essa cor pela combinação ou do RGB, no caso de você está trabalhando com luz, tá? Você trabalha com projeto luminotécnico, você vai trabalhar com luz. Quando você junta duas cores, você soma aquelas cores, tá? Você vai estar enxergando as duas cores. Com tinta é diferente. O pigmento, o que ele faz é absorver uma cor. Se eu estou olhando para uma coisa aqui, para esse negócio daqui, estou vendo amarelo, é que ele está absorvendo tudo menos o amarelo. Tá? Ele está absorvendo todas as outras cores, são frequências de luz, né? É uma onda lá de luz, a frequência, né? É a distância que aquela luz, a onda vai oscilar, a distância entre dois pontos iguais é a opção de frequência. Essa matemática mais essa. Mas se eu estou vendo uma coisa aqui azul, essas cadeiras aqui são azuis. É porque ela está absorvendo o vermelho, está absorvendo o verde e está retornando só o azul. Tá? Toda vez que você mistura duas cores, ela vai absorver, mais cores. Né? Então, ele está tirando, isso chama de espectro subtrativo, essa teoria, e o espectro adutivo. E a luz não, a luz ela soma, né? Ela estimula essas coisas. O nosso olho, as cores primárias são RGB. A gente tem bastonete para verde, vermelho e azul. O que a gente enxerga no mundo é isso. Esses bastonetes do olho são estimulados pela frequência de luz e por algum processo muito doido subiram a imagem dentro da nossa cabeça. Né? Uma imagem bastante precisa. Bastante precisa porque é só o que a gente enxerga. Né? Tem outras frequências que a gente não enxerga, tá? Tem cores que a gente não enxerga, por assim dizer. E eles trabalham nessas 3 faixas aqui. Se for numa faixa, vai estimular um, se for outra faixa, vai estimular outro e o outro. E as combinações de cores estão por estímulos sobrepostos desses elementos. Tá? E a imagem raster é isso, ele pega a sua tela, transforma numa grande tabela, e cada pontinho desse vai ter uma cor diferente. Tá? A tela vai ser sempre raster. A fotografia vai ser sempre por renda, vai ser sempre raster. Tá? O que você vê na tela é. A diferença é que quando a gente trabalha com vetor, tá? Eu estou, de alguma forma, trabalhando com equações dessas linhas dentro do computador. E o computador consegue transformar essas equações em pontinhos na nossa tela. Mas como elas são equações, eu consigo ampliar isso quanto eu quiser e ela não vai perder resolução. Uma outra imagem, se for um programa de edição bom mesmo, você consegue dar um zoom no pixel, você vai ver que ele vai ficar quadriculado, parecendo um joguinho do Mario 90. Tá? Qualquer imagem, com maior resolução que seja, você vai conseguir aproximar e você vai enxergar os quadradinhos que formam a imagem. Quando os quadradinhos são muito pequenos, né, você não percebe e eles ficam parecendo curvas, parecendo coisas bastante naturais. É o que a gente vê. O vetor vai ser por algum tipo de equação, tá? Que você vai montar ele
e o raster vai ser ponto a ponto, ele vai dizer qual é a cor que o computador tem que botar em cada lugar dessa imagem. Isso é a diferença de raster e vetor. A gente trabalha com os dois tipos de imagem, tá? O que a gente vê na tela é sempre uma tradução raster, o que a tela tem são quadradinhos. Ela não vai fazer a cor. O que a placa de vídeo faz é pegar um 3D que a gente tem, quando eu rotacionei para cá, ele recalcula cada quadradinho da tela para a gente enxergar aquele 3D sob um outro ponto de vista. É isso que ele faz. E o que ele tem lá pode ser... A forma mais simples disso daqui é você ter simplesmente pontos com coordenadas espaciais. Cada ponto desse é um conjunto de 3 números, tá? X, Y, Z. E você tem uma outra lista que diz quais pontos estão ligados a quais, né? Por que isso aqui não é uma face nesse desenho? Porque ninguém me disse que esses pontos estavam conectados para formar uma face. Tá? Eles estavam conectados para formar arestas. Daqui para cá, por que eu não tenho uma aresta? Porque eu não tenho... Eu faço uma lista de... Eu tenho uma coordenada para cada ponto, ele está numa lista. Aí ele vai dizer, desse para esse, vamos dizer que esse aqui seja o item 5 da lista, esse aqui seria o item 8. Ele vai dizer que existe uma aresta entre o item 5 da lista de pontos e o item 8. Tá? Existe uma aresta entre esses dois, existe uma aresta entre esses dois, existe uma aresta entre esses dois. E as arestas também vão ser uma lista de arestas. Então, entre essas 4 arestas, existe uma face. É isso que ele está dizendo. Isso aqui esse tipo de representação aqui, eu consigo rotacionar, consigo ver em vários ângulos. Ele é o que chama mesh. Tá? E esse outro daqui, ele é feito por equações. Nesse tipo de representação aqui, o que é que vai ser uma curva para mim? Vai ser um polígono com tracinhos tão pequenos que eu não consigo identificar os tracinhos. As arestas vão ser tão pequenas que aquilo vai parecer que é uma curva para mim. Tá? Dependendo da posição que você bote, você coloca esse elemento, o computador vai calcular isso daqui, vai calcular como mostrar cada pontinho da tela e você vai ver ele nessa posição. Você rotaciona um pouquinho, ele recalcula tudo de novo, tudo baseado nas coordenadas dos pontos, nos pontos que formam arestas e nas arestas que formam face. Ele vai fazer isso daqui. Isso daqui a gente usa, a gente pode usar para várias coisas, programas diferentes usam para coisas diferentes, mas no final das contas, a maioria dos nossos programas vai usar isso para representar terreno. Tá? Os terrenos vão ser representados pelos pontos, o topógrafo foi lá, pegou todos os pontos, você faz uma malha nesses pontos e você vai representar. No caso do ArchiCAD, por exemplo, que é um programa o mais antigo, que a gente pode chamar de BIM, tá? com mais facilidade, a ferramenta terreno é a ferramenta malha. Você faz a ferramenta terreno com a ferramenta malha. Eu chamei isso daqui de mesh, que é malha em inglês. Você instalou o ArchiCAD em inglês, o nome da ferramenta vai ser mesh. É uma malha de pontos. É isso daqui que vai usar. As outras, isso daqui, ele já tem uma equação de uma curva, uma equação de uma parábola, uma equação de uma superfície, e ele vai, a partir dessa equação, gerar, né, quando eu mover aqui, baseado nessas equações, tem pontos também nessa equação. Está aparecendo pontos aqui, pontos de controle, tem pontos também que fazem parte dessa equação. Tá? A partir dessa equação, ele vai calcular essa forma para mim. E aqui, quanto mais eu der zoom, eu posso dar zoom até o limite do programa, ele vai ter um limite, tá? Ele vai ter um limite do quanto ele pode, dentro dessa equação, de quantas casas decimais ele consegue colocar ali para você ter um pedacinho, ele vai ser sempre circular. Tá? É assim que o AutoCAD é assim que o Rhinoceros funciona, boa parte do Revit e do ArchiCAD funcionam assim, embora eles também possam trabalhar com malhas, todos os programas que eu falei, com essa forma de representação. Tá? Então, esse aqui é Mesh versus NURBS. NURBS é o nome da maneira mais comum no software de mercado de representar essas figuras aqui como equações, então nós chamamos NURBS, para a nossa área. Quem trabalha aqui com Photoshop e Illustrator
talvez tenha Basepline. Basepline é muito parecido com NURBS, mas é uma forma um pouquinho diferente de fazer essa conta internamente. Bezier, é isso que eu digo. Curva de Bezier. Quem trabalhou com outro programa gráfico pode ter visto Bezier. Bezier é outra forma de trabalhar, fazer essas contas aqui, principalmente em 2D. Ela aparece em alguns programas. O que vai aparecer para a gente é NURBS, Non-Uniform Rational, eu esqueci Spline. NURBS, tá? E o NURBS, ele dá mais precisão para a gente. Aqui, ó, se isso daqui eu estou querendo dizer que isso aqui é um tubo, tá? Seria melhor eu botar mais pontos aqui para ele ficar mais suave. Quanto mais pontos eu vou colocar, mais suave ele fica. Mas eu não tenho necessariamente o centro, sabe, disso daqui. Eu posso pegar qualquer 3 pontos daqui e calcular o centro, o ponto central dali. Pode, isso daí é tranquilo para qualquer computador fazer. Com 3 pontos você define e aquilo ali é um ciclo, você calcula. Aqui, eu pego a equação e a equação já me dá qual é o centro do ciclo. Ele está trabalhando com a equação. Então, isso aqui acaba sendo um formato preferencial para a gente. Esses dois são formas de arquivo vetor. São os mais usados em 3D hoje em dia. Tá? A outra coisa é o raster. O raster a gente vai usar quando a gente usa o Photoshop. Um render final da gente é um raster. Essas outras coisas todas são raster. O projeto que a gente faz no AutoCAD, essas outras coisas são vetores. Tá? A gente está trabalhando com arquivo vetorial. Dei uma pausa para falar dessas coisas. Mas assim, ó, eu não vou querer... achei que foi importante. Obrigado, Edgar, pela pergunta. Mas cadê meu... É isso daqui. O que eu estava falando era dos sistemas de arquivo. E eu acho que esse exercício... Bom, primeira coisa, é importante saber a extensão do arquivo. Aquele ponto, alguma coisa que tem no final do arquivo, aquilo é importante saber. Não mudem a extensão, tá? Não mudem a extensão do arquivo impunemente. Aquela extensão está dizendo para você, aquela extensão é que vai dizer para o computador, se eu dou 2 cliques no arquivo, é um arquivo do Revit, ele vai abrir o Revit para mim, vai abrir o arquivo dentro, é por causa daquela extensão. O computador está programado para abrir aquele arquivo que tem a extensão tal num determinado programa. Tá? O Revit vai abrir praticamente só no Revit, o ArchiCAD vai abrir praticamente só no ArchiCAD, mas o PNG ele pode estar configurado para abrir programas diferentes. O DWG ele pode estar configurado para abrir programas diferentes. Oi? Dá para configurar. O DWG? Tá, isso você pode configurar. Você pode configurar no Mac, eu não sei como é que configura. No Windows, eu sei como é que configura. Então, aquilo ali que ele vai estar sabendo. Aquilo que diz qual é o tipo de arquivo. Tá? Eu vou... Até essa parte daqui eu vou mostrar para vocês. Não faltam ainda. O que eu queria mostrar para vocês é uma coisa meio velha, que é como é que a gente... alguns comandos de navegação, tá? Deixa eu ver. Aqui tem alguns diagramas, terminal e linha de comando, tá? Eu vou ter aqui a mesma aula, com as mesmas coisas, para diferentes sistemas operacionais, tá? Eu vou abrir aqui o do Windows, para mostrar um pouquinho, para a gente fazer um exercício aqui, rapidinho, de como é que funciona o terminal do computador, como é que a gente navega no computador num ambiente sem interface gráfica, tá? Só com textos e essas coisas. Eu aconselho... Tem um negócio aqui, ó. Bom, eu posso navegar para o meu computador por aqui, tá? Eu já mostrei, eu estou aqui no navegador de arquivos, eu venho para cá, venho para uma aula, estou aqui num determinado lugar, tenho aqui minha pasta de slides, tá? Eu consigo abrir qualquer unidade dessa aqui no meu computador, clicando no botão direito, eu tenho a opção aqui, abrir no terminal, tá? Essa opção, ela tá disponível aqui porque eu instalei um negócio
que vocês podem instalar se quiserem, que é isso daqui, ó. Loja do Windows. Cadê o Windows Store? Microsoft Store. Tem um negócio aqui chamado Terminal, que ele ajuda a trabalhar no terminal, tá? Instalar pelo Terminal, tá aqui. Aqui, o Windows Terminal, ele vai ter alguma coisa aqui. O Windows Terminal. Esse bichinho aqui que eu instalei, tá? Aqui é um preview, coisas diferentes. E ele me permite, esse bichinho me permite navegar pelo terminal, tá? Eu aconselho que se instalem nos computadores aqui, dá para instalar também. E aqui, ele abriu o meu computador, ele está aparecendo aqui um negócio chamado PS, que é o que chama PowerShell, tá? Do Windows. O Windows, ele é complicado. Nesse sentido. Ele passou um tempão tentando jogar a interface terminal para fora, tá? Ele tem uma interface que se chama CMD, que é uma interface tradicional, enquanto o Mac e o Linux investiram no terminal ao longo dos anos. Embora você consiga, nesses dois sistemas operacionais, fazer tudo o que você faz no terminal, você consegue fazer praticamente na tela gráfica, tem coisas que são muito mais práticas de fazer aqui. Tem configurações que são muito mais práticas de se fazer. No mundo Linux isso é muito grande, no mundo Mac isso é grande. Tá? Ninguém reclama de usar um terminal. E aí o Windows ele começou a fazer um outro terminal, depois daquele command, naquele CMD, aquele negócio dele, ele começou a fazer esse que se chama PowerShell. Tá? Eles refizeram o sistema de terminal dele, e agora ele tem dois sistemas de terminal. Se você abre o mapa e o command, o CMD ele vai operar de um jeito, se abre o PowerShell ele vai ter outros comandos. Tá? Mas assim, se você não quiser instalar isso daqui, você vai chegar aqui e vai procurar aqui PowerShell. Para mim ele vai abrir a mesma coisa, tá? O que eu queria mostrar para vocês era isso daqui, mas são alguns exercícios, tá? De comando, só para a gente ter alguma familiaridade com isso daqui. Isso daqui é muito útil, eu uso isso para fazer backup, eu uso para fazer minhas aulas, eu uso para criar uma série de elementos. A gente pode fazer os exercícios da disciplina, pode fazer completamente online, sem instalar nada. Algumas coisas que você entende que a gente vai estar usando um sistema online que tem comando de terminal, facilita algumas coisas. Se você instalar e fizer alguma instalação na sua máquina, não sei se facilita algumas coisas, mas talvez não. Mas o aprendizado que vocês vão ter, a noção que vocês vão construir sobre como funciona um sistema de arquivos no computador, vai ser útil para uma série de outros trabalhos. Tá? Para praticamente toda a sua vida profissional trabalhando nesse tipo de computador aqui, desktop, ou nesse tipo de computador aqui, laptop. Para esse tipo de computador aqui, isso não é muito útil, mas sabe, ou um tablet, estava falando isso aqui é um tablet também. Mas isso aqui não é o nosso foco, tá? Não é aqui que a gente desenvolve o trabalho de arquitetura e urbanismo. Desenvolve também, porque a gente se comunica entre equipes, a gente tira foto da obra, a gente pesquisa uma imagem de referência, a gente trabalha aqui também. Mas a maior parte do trabalho de projeto, ou de avaliação de projeto, de aprovação de projeto, de orçamento, é feita nesse tipo de computador aqui, ou nesse tipo de computador aqui, e eles é bom você entender, fazer alguns exercícios para fixar o que é um sistema de arquivos. Vai facilitar a sua vida quando você for trabalhar com o BIM de uma forma mais profissional ou mais madura, é a palavra que os pesquisadores estão usando para isso. Nível de maturidade do BIM. Tá? Quando está trabalhando, todas as equipes estão trabalhando em BIM, e você está recebendo aqueles dados em BIM, você está no nível de maturidade do BIM maior do que esse que a gente faz individualmente para atender o que o professor está pedindo nessa unidade. Tá? Então, na aula que vem a gente vê isso. Eu vou conversar sobre essa outra sala de computadores. Daria para fazer a primeira unidade lá, mas também ficar trocando, não sei se é tão bom. Eu tenho dúvida se os nossos programas vão rodar nesses computadores. Vou pedir para fazer um teste. Meus programas estão instalados.
pegar algum arquivo pesado, razoavelmente pesado, e tentar abrir lá para ver se a gente vai fazer essa mudança ou não, ok? Então, a gente começa com esse bichinho daqui, na aula que vem.